O helicóptero que me trouxe até o lago Labinkir mal conseguiu pousar. As hélices travaram antes de tocar o solo. O gelo tomou o vidro da cabine e o piloto gritou que o motor não suportaria mais 1 minuto. Quando ele levantou o voo de volta, o barulho sumiu no vento. E eu fiquei sozinho. O lago Labinkir fica na República de Sakha, no coração da Sibéria Oriental, um dos lugares mais frios e isolados do planeta. Mesmo com 60 graus negativos, ele nunca congela por completo. A ciência chama isso de anomalia térmica. Os moradores chamam de o lago que respira. E depois de ver o que vi aqui, eu entendo por quê. A temperatura agora é de 62 negativos. O vento corta o rosto como vidro. A cada respiração sinto o ar queimar a garganta. Mesmo usando 3 camadas de roupas, o corpo parece nu. O frio não vem de fora, ele entra. Quebra o fôlego, trava os músculos e faz o sangue parecer mais pesado. Quando desci do helicóptero, precisei fechar os olhos por um instante. O ar era tão denso que doía. Dei poucos passos e vi algo na beira do lago. Um urso pardo congelado, ainda na posição em que tentava beber água. O corpo inteiro preservado. Os olhos abertos, fixos, como se ainda estivessem vivos. Aqui tudo parece vivo. Até o silêncio. O som do gelo estalando ecoa como um aviso. Cada passo que dou parece errado. As fendas se abrem de forma lenta, como se o lago estivesse respirando. A paisagem é tão branca que não existe horizonte. O chão e o céu são a mesma coisa. Os equipamentos registram uma média de 60 metros de profundidade. E há algo lá embaixo. Algo que emite calor em um lugar onde tudo deveria estar morto. Passei 20 anos estudando esse lago. As medições térmicas, os relatos de caçadores, os mapas magnéticos. Tudo aponta para uma presença sob o gelo. Uma forma grande, densa, simétrica. Alguns acreditam que seja um mamute pré-histórico, preso desde a era do gelo. Outros dizem que é uma criatura viva. Uma espécie perdida, nunca catalogada. Para mim não há certeza. Só perguntas que a ciência ainda não conseguiu responder. Já estive na subida do Everest. Já perdi a sensibilidade das mãos em meio a uma nevasca. Mas nada se compara a este lugar. A Sibéria Oriental não é feita para amadores. É um campo de batalha entre o homem e o impossível. E o impossível está vencendo. As baterias das câmeras duram minutos. Os drones congelam antes de subir. O metal racha. O som das botas no gelo é o único movimento que resta. E mesmo assim algo me diz que não estou sozinho. Por um momento penso em voltar. Mas não posso. Foram 20 anos de pesquisa, de espera, de tentativas. Se eu desistir agora, tudo isso morre comigo. Alguns mistérios da Terra não querem ser descobertos, apenas lembrados. E quando o homem insiste em acordá-los, o gelo responde. Primeiro com rachaduras, depois com silêncio, e por fim com algo que ninguém consegue explicar. O primeiro sinal de que algo estava errado não veio do frio, veio de dentro. Uma pressão fina atrás dos olhos, como se a própria Sibéria profunda tentasse entrar pela minha cabeça. Respiro, mas o ar volta pesado demais, quase sólido, arranhando a garganta como lâmina de gelo. Não é clima, é impacto. É o lago vivo decidindo se eu devo estar aqui. O visor térmico pisca como se alguém desligasse o mundo por microsegundos. Não é falha técnica. É a anomalia térmica empurrando contra o equipamento. Contra mim. Contra tudo que não pertence a essa zona proibida. Meus dedos não obedecem. O rádio chia com um ruído que não faz sentido num lugar onde nada deveria emitir sinal. O tipo de ruído que lembra a respiração comprimida, distorcida como se viesse debaixo do gelo. O chão vibra, não racha. Vibra como um coração enterrado. Uma pulsação lenta que sobe pela sola das botas e se espalha pela espinha. Cada batimento parece acompanhar o meu. Como se o lago estivesse me sincronizando. Uma sensação absurda. Não estou caminhando sobre gelo. Estou caminhando sobre algo que sente. Algo que responde. Algo que observa. O vento muda de direção sem lógica. Ele não sopra. Ele contorna. Toca o rosto com precisão demais, como se fosse guiado por uma inteligência invisível. A paisagem perde profundidade por um segundo. Um borrão cinza que faz o cérebro acreditar que o mundo apagou e acendeu de novo. Quando a visão volta, algo na linha do horizonte parece deslocado, minimamente diferente, como se o ambiente tivesse se reorganizado enquanto eu piscava. Um estalo seco ecoa sob os pés. Não é ameaça. É aviso. Um lembrete de que entre mim e a criatura submersa há apenas uma película fina de gelo cansado. Sinto a presença. Não vejo, não ouço. Mas sinto. Uma pressão que cresce no peito como se o lago estivesse testando meus limites. Medo
Resistência, coragem, tudo medido sem que eu diga a palavra. E a verdade me atinge com força. Eu não estou estudando o lago Labinkir. É ele que está estudando a mim. Aqui não existe herói. Aqui quem manda é o frio. O lago Labinkir tem uma regra que ninguém ousa contrariar. Você não fica parado por muito tempo. Se parar, ele tira algo de você. Primeiro é a sensibilidade dos dedos. Depois é o movimento das mãos. E por último, a clareza da mente. O corpo humano não foi feito para esse lugar. Nem mesmo os moradores da região tentam se aproximar do Labinkir no inverno total. Eles dizem que o lago não quer companhia quando está no escuro. E olhando para tudo ao meu redor, eu entendi por quê. A cada passo que eu dava, o mundo perdia um pouco da cor. O frio era tão profundo que parecia morder o metal da câmera. A lente congelava por dentro. Não por fora. Por dentro. Só isso já derruba metade dos documentaristas que tentaram filmar aqui. E então eu vi o que ninguém fala nos documentários oficiais. As roupas congelam como se estivessem vivas. Elas endurecem no corpo. Ficam tão pesadas que qualquer movimento vira esforço. É como carregar o próprio caixão nas costas. E mesmo assim você precisa seguir andando, porque se parar, o lago percebe. Aqui, o frio não é uma sensação. É um comportamento. Ele segue você. Eu tentei mexer no monitor térmico e senti como se tivesse apertado uma barra de ferro mergulhada em nitrogênio líquido. A mão latejou na mesma hora. A dor desceu pelo braço e alcançou o peito. E foi aí que eu entendi a verdade que os moradores sempre repetem. A temperatura marcava 62 graus negativos. Mais perto da fenda central, o visor subiu para 46 graus negativos em questão de segundos. Um salto térmico tão absurdo que não deveria existir na natureza. E foi nesse ponto que eu percebi. O lago não é apenas frio. Ele escolhe. Ele controla. Ele reage. E você sente tudo isso na pele antes mesmo de entender com a cabeça. Esse é o Labinkir. O único lugar onde o frio não te mata rápido. Ele te avalia. Tem gente que fala do frio como se fosse o inimigo daqui, mas basta ouvir uma única história para entender que o frio é só o portão de entrada. Dilma me disse isso enquanto mexia no chá como se quisesse aquecer a própria memória. Ela não contou o que perdeu primeiro. O irmão ou a coragem de olhar para o lago. Eles chamam de fundo quente, mas ninguém explica por quê. Alguns dizem que o gelo respira, outros evitam até pronunciar essas palavras. O estranho é que todos eles se olham antes de responder, como se pedissem permissão para lembrar. Pavel, o ex-caçador, não pediu permissão. Ele só mostrou a mão deformada e disse que o lago decide quem atravessa. Ele não contou a história inteira. Só disse que o gelo abriu em círculos perfeitos, como se estivesse escolhendo o momento de engolir alguém. O silêncio dele diz mais do que as palavras. E o jeito que ele prende a respiração quando fala do barulho profundo, parece que o som ainda está preso no peito dele. E então vem Artyom, o menino, o único que não teme dizer o que viu. Ele não descreve o lago. Ele descreve os olhos. Olhos que não piscam, que não somem, que ficam ali, como se reconhecessem quem olha de volta. A mãe dele tenta silenciar isso. Mas o menino repete a mesma frase como se estivesse pedindo ajuda. Ele me observou. Cada história quebra o tempo de um jeito diferente. Não tem ordem, não tem começo, não tem fim. Você percebe que esse lugar funciona assim, em partes. Ninguém conta tudo. Ninguém fala de uma vez. É como se cada pessoa desse só o pedaço que o lago permite revelar. E aí surge a pergunta que ninguém diz. Mas todos carregam. E se isso tudo for verdade? Se existir algo vivendo lá embaixo, algo que nunca aprendeu a aceitar nossa presença? Os moradores sabem disso sem explicar. Por isso não chegam perto da borda à noite. Por isso não pescam na área proibida. Por isso não deixam as crianças correrem soltas. Não é cultura, é autopreservação. E você, se tivesse nascido aqui, faria o quê? Seguiria essas regras invisíveis? Ou seria o tipo de pessoa que desafia o lago só para provar que não tem medo? E pior, quando algo olha de volta, você encara ou finge que não viu. No fim, uma verdade fica clara sem que ninguém precise dizer. O frio é forte, mas não é o mais perigoso. O mais perigoso é aquilo que não precisa ser visto para ser entendido. Tem um detalhe que ninguém me contou no começo, e agora eu entendo o motivo. No vilarejo existe um homem que ninguém chama pelo nome. Eles o chamam apenas de o que escuta o lago. Um homem alto, magro, pele sempre úmida, olhar que nunca fixa em nada por muito tempo. Moradores dizem que ele nasceu de uma mulher que se jogou no lago durante o verão, muitos anos atrás. Ela voltou sozinha, mas semanas depois apareceu grávida.
e nunca disse uma palavra sobre quem era o pai. A vila criou uma explicação própria para isso. Alguns juram que ela foi tocada por algo nas águas escuras. Outros contam que ela delirava dizendo que a voz do fundo a acompanhou até em casa. E tem um grupo, sempre o mais velho, que diz que ela engravidou de um golfinho do gelo. Não um animal. Uma criatura antiga, uma que vive onde ninguém mergulha. Quando o filho nasceu, ele tinha uma coisa estranha na pele. Um brilho fino, quase como escamas. A parteira gritou. E ninguém nunca mais falou nada sobre isso. Hoje ele vive sozinho, numa casa torta no alto de um pequeno monte, de frente para o lago. Uma casa tão velha que parece ser devorada pelo vento. Só ele mora lá. Só ele aguenta ficar tão perto do centro do Labinkir. Ninguém sobe até aquela porta. Ninguém chama. Ninguém visita. E mesmo assim, ele é o único que mergulha quando o lago chama. Não é figura de linguagem. Os moradores juram que, às vezes, durante a madrugada, o lago faz um som grave parecido com uma respiração profunda. E quando isso acontece, esse homem desce a trilha, entra na água gelada como se fosse uma banheira comum e desaparece por longos minutos. Depois volta andando como se nada tivesse acontecido. Ninguém pergunta. Ninguém olha nos olhos dele. Ninguém quer saber o que existe lá embaixo. E eu fiquei com essa pergunta presa na cabeça o dia inteiro. Se existe alguém no planeta capaz de mergulhar onde nenhum humano sobrevive, será que ele sabe o que está escondido sob o gelo? A possibilidade é absurda, mas impossível ignorar. Um dos anciões me disse, quase sussurrando, se quer a verdade, fale com ele. Mas cuidado. Às vezes o lago escuta antes de você bater na porta. Fiquei parado olhando a trilha que leva até a casa. O caminho é estreito, coberto de neve dura, ladeado por árvores que parecem vigiar cada passo. E é aí que surge o dilema. Bater naquela porta pode ser a única chance de descobrir se o que vive no fundo do Labinkir é um animal pré-histórico, uma criatura perdida, ou o corpo inteiro de um mamute preservado desde a Era do Gelo. Mas ao mesmo tempo, há perguntas que a própria Sibéria parece querer manter enterradas. E eu preciso te perguntar, porque essa decisão define tudo. Você teria coragem de subir aquele monte sozinho? Você bateria na porta do único homem que fala com o lago? Ou deixaria esse mistério onde ele está, mesmo sabendo que talvez ele seja a única pessoa capaz de mostrar ao mundo o que existe lá embaixo? Eu caminhei até o começo da trilha e parei. Os anciãos me olharam como se eu estivesse assinando minha própria sentença. Um deles segurou meu braço e disse baixo sem piscar. Se ele responder, você não volta igual. Mas eu não tinha outra opção. Eu estudei esse lago por 20 anos. Eu perdi noites, amigos, oportunidades. Não cheguei até aqui para recuar agora. O monte era mais alto do que parecia. A cada passo, a sensação de que alguém me observava aumentava. Não era o vento. Não era o frio. Era outra coisa. A casa apareceu entre os troncos, torta, quase afundada na neve. As janelas eram tão pequenas que pareciam olhos fechados. E a porta, uma porta velha, cinzenta, marcada por garras finas, parecia esperar por mim. Eu respirei fundo e bati. Silêncio. Bati de novo. Algo se mexeu lá dentro. Passos lentos, um arrastar de cadeira, e um cheiro estranho escapou pelas frestas. Cheiro de caldo fervendo, de algo cozido por tempo demais, com um toque metálico que não combinava com comida humana. Antes que eu pudesse bater outra vez, senti um toque nas minhas costas. O coração parou. Quando me virei, vi ele, alto, magro, pele tão fina que parecia úmida, braços longos, olhos fundos como se nunca tivessem visto o sol, e uma respiração curta, silenciosa, quase subaquática. Ele perguntou sem emoção nenhuma. O que você quer aqui? Minha voz falhou. Eu engoli seco. E sem saber o que fazer, ofereci o que tinha na mochila. Uma lanterna nova, pilhas e 3 barras de chocolate. Por um instante achei que ele fosse me atacar, mas os olhos dele mudaram. Eles brilharam, de verdade, como se alguém tivesse acendido uma luz dentro deles. É para mim? Aí ele perguntou como uma criança que não entende o presente. Sim, respondi. Ele pegou as barras devagar, como se fossem frágeis. Olhou para elas longamente. O rosto, duro, estranho, quase sem expressão, mudou, amoleceu. E então ele disse algo que eu nunca vou esquecer. Ninguém nunca fez isso por mim. Eu não sabia o que responder. Mas ele continuou. Isso me lembra minha mamãe. Quando eu era pequeno, ela me deu uma barra desse negócio preto. Muito doce. Nunca mais senti aquele gosto.
Nunca mais senti nada que me lembrasse dela. Ele levantou a cabeça. Me encarou de um jeito que eu nunca tinha sido encarado por ninguém. Eu sei por que você veio. Eu sei o que você quer ver. E eu vou te mostrar. Minha garganta travou. Ele apontou para o lago ao longe. O que está guardado lá embaixo não é para os humanos verem. Mas você me deu um pedaço da minha mãe. Eu vou te levar. Mas quando você ver, não vai esquecer nunca mais. E agora eu te pergunto, porque essa é a hora que ninguém volta atrás. Você seguiria um homem que mergulha em águas impossíveis? Você confiaria em alguém que nasceu do próprio lago? Você teria coragem de ver o que a Sibéria guarda há séculos? Porque eu tive que decidir em segundos. Voltar para a segurança ou seguir para o fundo do impossível. O homem voltou para dentro da casa sem dizer nada. Eu fiquei parado do lado de fora tentando entender se ele tinha aceitado me ajudar ou se tinha acabado de desaparecer no meio da escuridão. Quando ele saiu, veio com um arpão nas costas e uma nadadeira grossa, feita de couro, metal e algo orgânico que eu nunca tinha visto antes. Aquilo parecia vivo, parecia pulsar. Perguntei o que ele ia fazer com aquilo. Ele sorriu torto e disse: "É para o café da manhã dele." A palavra dele atravessou meu peito. Quem? Dele? A ideia me gelou mais do que qualquer vento da Sibéria. Começamos a caminhar por uma área que ninguém da vila ousava pisar. O lado mais escuro do lago. Ele apenas disse: "Confia, ele gosta de visitas." Eu tentava acompanhar aquele homem magro, usando apenas uma roupa que parecia feita de pele fina e algo que lembrava um traje submerso primitivo, como se fosse uma roupa passada de geração em geração. Eu filmei tudo, cada passo, cada sombra, e perguntei para onde estávamos indo. Ele respondeu: "Para o lado oculto, o mais bonito. Poucos sabem que existe." Meu coração apertou na hora. Pensei na minha família, pensei nos anos de estudo, pensei no ego humano. Até onde vale sacrificar tudo por uma verdade? Quando chegamos perto de uma formação de gelo gigantesca, ele parou. Me colocou atrás de uma pedra de gelo e disse: "Espera aqui." Ele caminhou até a borda do lago, molhou os pés e mergulhou como se estivesse entrando numa piscina quente. Menos 46 graus. E ele simplesmente mergulhou. Eu fiquei sozinho, tremendo, sem saber se corria de volta ou se esperava o impossível acontecer. Minutos depois, ele emergiu com uma pilha de peixes enormes prateados que eu nunca tinha visto em nenhum estudo acadêmico. Ele colocou tudo no chão e disse: "Agora vamos." Entramos em uma caverna de gelo, um túnel natural que parecia respirar luz. Quanto mais avançávamos, mais azul e verde cintilante ficava o caminho. Eu nunca tinha visto aquela cor na natureza, nada que se parecesse com aquilo. De repente, o túnel se abriu em uma caverna gigantesca. Dentro dela havia um segundo lago, iluminado de dentro para fora. Uma luz líquida, viva, quase hipnótica. A sensação era de estar dentro de um organismo colossal. Eu comecei a fotografar tudo. O homem colocou os peixes perto da água e sussurrou: "Ele vem rápido. Não se assuste." Na mesma hora, o lago mudou de forma. A superfície ondulou, bolhas subiram, a luz intensificou. E então, a criatura emergiu, gigante, marrom com reflexos verdes, olhos enormes, redondos, conscientes, pele espessa, pré-histórica. Um animal vivo, mas um animal que parecia ter atravessado eras, sem sofrer mudança alguma. Ela encostou na borda da caverna. O chão tremeu quando ela subiu. O homem foi até ela como se fossem velhos amigos. Encostou no focinho dela com a maior naturalidade do mundo. E disse com uma tranquilidade assustadora: "Hora do café da manhã." A criatura abriu a boca, engoliu todos os peixes e soltou um som grave que parecia agradecimento. Eu fiquei imóvel, sem saber se deveria correr ou ajoelhar. O homem se virou para mim. Ele é meu único amigo. Minha mãe e os ancestrais dela sempre tiveram contato com a família dele. Isso existe há milhões de anos. O problema não é ele, o problema é o homem. Eu não conseguia parar de filmar, nem de pensar. Eu estava tocando o impossível, literalmente. Perguntei se eu podia encostar. Ele fez um sinal com a cabeça. A pele era quente. Não quente como fogo, quente como vida. Vida antiga. Vida que não deveria existir em 2025. Quando terminei, o homem disse: "Agora é hora de ir." Ele se despediu da criatura. Ela mergulhou. O lago explodiu em bolhas, luz e silêncio. Ele olhou para mim de um jeito profundo. "Você viu o que quase ninguém viu."
Agora você escolhe. Mostra para o mundo. Ou guarda para sempre o que viu aqui dentro. Eu senti o peso da decisão. A responsabilidade. Ou o ego. A ambição. A ética. A humanidade inteira nas minhas costas. E agora eu te pergunto, por que ninguém pode escapar desse dilema? Se você tivesse visto o que eu vi, você contaria ao mundo, mesmo sabendo que isso pode destruir tudo o que vive aqui? Ou você protegeria o impossível e deixaria o planeta nunca saber a verdade? Porque algumas verdades não pedem para serem reveladas. Elas pedem para serem protegidas. E eu ainda não sei qual decisão tomar.